Espero que esteja tudo bem com você. Estamos começando mais um episódio do Encontro com a Palavra. Estamos na 4ª temporada de 2023 e esse é o 2º episódio. Nós nos baseamos nesse guia de estudo aqui. Espero que você esteja bem e já esteja com a sua Bíblia para começarmos a nossa conversa de hoje. Eu tenho a alegria e o prazer de estar aqui com o nosso amigo Gilberto e com o nosso amigo Rubens. Bom dia. Querem dar uma palavra de... já começo, aproveitando, pedindo para que vocês falem um pouco sobre o ponto alto de cada um de vocês. O que é que o nosso guia, nossa semana, trouxe para vocês de relevante, algum aprendizado, algo que ficou no topo aí da sua mente? Bom, para mim, assim, está muito gostoso estudar sobre esse tema. Nós estamos hoje já no 2º item desse trimestre, né? E a lição da escola sabatina, ela é um elixir que realmente nos nutre, né? E nos faz lembrar daquilo que é a nossa missão. A gente vê dentro das grandes organizações aí o cuidado que se tem para definir uma missão. E uma vez definida essa missão, o quanto que ela é veiculada, seja através de murais dentro da empresa, seja sempre lembradas nos processos de reunião dos colaboradores, seja através das mídias também, para que ninguém se esqueça do papel principal pelo qual ele está ali, né? E a lição exatamente veio trabalhar isso com a gente, nos levar realmente ao nosso ponto de origem, que é a nossa missão de evangelizar o mundo. Da gente não se esquecer disso, de colocar isso como prioridade das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos estudos, dos nossos esforços. Então Deus quer, através desse estudo aqui, para mim, para você também que está nos assistindo, trazer à nossa memória esse nosso papel, que a gente não se esqueça dessa nossa missão. Muito bem. Rubens. E para mim o que me chamou a atenção é o título. O título é Missão de Deus, é minha missão. Então, como o irmão colocou, a missão de Deus é resgatar o homem, reconectar o homem a Deus, reatar essa relação que foi rompida, e essa missão dele é a minha missão. É a minha missão hoje no meu dia a dia, no nosso dia a dia. Muito bem. Rubens, você poderia fazer uma oração para começar? Claro. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, podendo compartilhar da Tua Palavra com outros, esteja com o Leandro, o Gilberto, comigo e com quem nos assiste, para que possamos, de fato, falar de Ti, falar da Tua vontade e do Teu amor por nós. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amigo, eu sei que você pode estar, talvez, no seu carro, ouvindo apenas, em algum ambiente. Mas nós queremos fazer desse momento aqui uma extensão, talvez, da sua casa. Então, reforço o convite para que você esteja com a sua palavra, para que você separe agora um momento realmente para estudarmos juntos a palavra de Deus. Essa semana, nós estudamos sobre... É uma continuação, do episódio anterior. E nós pudemos aprofundar sobre o conceito da missão dada por Deus, E uma palavra que ficou muito forte para mim foi a questão do discipulado. Mas, Gilberto, eu queria que você trouxesse um pouco desse panorama, do que é que nós vamos falar hoje, trouxesse uma introdução aí da nossa conversa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a lição preocupou, assim, em nos dar os limites de atuação, seja no campo individual, seja no campo enquanto comunidade, enquanto igreja. E também a lição teve a preocupação, igual nós acabamos de ler aí o tema geral do trimestre, de dizer que a missão, ela é, em primeiro lugar, de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. E, portanto, se ela nasceu de Deus, e a Bíblia nos revela que em Deus não há variação, diferentemente do homem, e por todas as questões também das profecias que foram já ditas na palavra de Deus e que já se cumpriram, outras estão aí diante dos nossos olhos, mostrando que elas também se cumprirão, nós podemos fazer essa caminhada, esse comissionamento dado por Deus por nós, com segurança, porque o Evangelho vai chegar até os confins da terra. Você vai ali para Mateus 24,
é relatado ali todos os acontecimentos que estariam acontecendo nos últimos dias. E os nossos olhos estamos aí contemplando, em plena luz do dia, tudo isso acontecendo, do que está relatado ali. Mas Deus faz questão de dizer, tudo isso está apontando para dizer que o fim está próximo. Mas o fim só vai ocorrer com a volta de Cristo, e o ponto que realmente vai culminar com a volta de Cristo é: esse evangelho será pregado para toda a tribo, língua e nação, então virá o fim. Certo? Eu acho que isso foi a questão de que está tratando a lição dessa semana. Isso mesmo, ótimo. E aí eu queria ler com vocês o nosso verso para memorizar, né? Que está lá em Mateus 28. De Deus. E eu queria entender um pouco mais, ou que você pudesse discorrer para nós, como é que essa compreensão de que a missão tem sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como é que essa compreensão deve moldar a nossa missão, ou o nosso conceito de missão? Esse encaixar a Trindade nesse contexto que você está colocando talvez seja uma conversa para várias horas, mas em resumo, o que nós temos? Se nós abrimos a Bíblia em 1 Pedro 1,20, Pedro fala assim, aliás, começa no 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vocês. Então, aqui Pedro, e tem algumas outras passagens também que falam sobre isso, mas aqui Pedro já coloca, olha, o sangue de Cristo e o Cristo já foi conhecido o quê? Antes da fundação do tempo, antes da fundação do mundo. Então, quando ele fala sangue, significa o plano da salvação já foi estabelecido antes do final do tempo, antes da criação do mundo, né? Antes da fundação do mundo seria antes da criação, né? Para ter um pouquinho melhor pré-encarnado, ele já foi definida antes da criação do mundo. Cristo criou o mundo e ele também se colocou como salvador do mundo. O outro aspecto da Trindade na missão, nós olhamos aqui em João 14, 6. 14, aqui, João 14, 25, 26 fala assim, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, a missão, ela tem um objetivo, salvar o homem, e esse objetivo de salvar o homem, um instrumento da salvação foi Cristo, que levantou a mão, ou se voluntariou, e ofereceu o seu sangue, o seu sacrifício. E o sacrifício de Cristo, maior, não foi a morte na cruz, como todo mundo imagina. Foi ele se tornar homem, como eu e você, para o resto da eternidade. Então ele tem encapsulado em si a divindade e a humanidade. E nessa ele perdeu a sua onipresença. E ao perder a onipresença, o Espírito Santo vem e fala assim, não, a quem o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas. Então vem o Consolador e vem o Espírito Santo para fazer o trabalho de convencimento, o trabalho de sensibilização dos nossos corações e nossas mentes nessa missão maior que é levar o Evangelho. É isso mesmo. Então nós entendemos, né, nesse estudo que a missão ela vem dada pela Trindade e que cada membro da Trindade tem um papel no plano da redenção, né? Isso fica muito evidente.
Gilberto. Se me permite, Leandro, a missão ela tem um objetivo, né? Sim. Toda missão tem um objetivo. Você tem o objetivo, você tem o time e você tem os instrumentos. Uhum. Então, o objetivo é salvar a humanidade, né? O instrumento é o Evangelho capacitado pela Trindade. Né? Nós somos capacitados pela Trindade. Né? Isso mesmo, é um poder que está à nossa disposição. À nossa disposição, para fazer exatamente. A vontade de Deus. Perfeito. Isso é muito importante, porque nos dá uma coragem, né? Uhum. Nos dá um ânimo, porque quando olhamos para esse mundo, se tivermos só uma visão horizontal, nós estamos totalmente derrotados, porque eu não tenho a capacidade mínima de enfrentar tanta adversidade. Muito bem. E quando entendemos que nós temos à disposição o poder de um Deus Criador para exatamente fazermos a sua vontade, fazer a missão acontecer, nós temos que levantar e correr na direção desse foco, desse objetivo, né? E esse foco, né, é o fazer discípulos. Uhum. Nosso guia, ele traz essa ênfase, né, muito, muito forte no discipulado. E, Gilberto, eu queria entender melhor o que é o discipulado, porque só falar isso parece que é algo, talvez, no ministério da igreja, né, algo pontual, mas o discipulado me parece que é algo contínuo, né, algo mais complexo e completo, né? Sim. Bom, como o irmão Rubens disse, o discípulo, o que ele tem como meta? Imitar o seu mestre. Quando a gente olha para o papel da Trindade, você vê um esforço conjunto de todos para fazer com que a missão acontecesse. Aquela parte que humanamente era impossível, então Deus, com sua onisciência, onipresença e onipotência, podendo estar em todos os lugares, tendo todo o poder à sua disposição, porque Ele é todo-poderoso e soberano diante de todos, Ele pega e faz aquela parte que humanamente nós não conseguiríamos fazer. E é a parte essencial para que tudo aconteça. E esse desejo de discipulado, esse papel de discipulado, a gente vê ele ocorrendo de forma vívida na pessoa de Cristo. Porque, como o irmão Rubens disse, né, e até nós temos um hino no nosso hinário, um hino muito lindo, que eu acho que um trecho desse hino diz o seguinte: deixou no céu palácios de marfins e veio aqui morrer por você e por mim. Então, Cristo, ele não ficou com a missão e com o conhecimento nele. O desejo de Deus é expandir com que essa mensagem do Evangelho, essa mensagem do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, do desejo supremo de Deus de salvar, pudesse chegar àqueles que eram necessitados deles. Então Cristo fez isso. Bom, agora eu passo a ter conhecimento dessa verdade e eu sou discípulo de Jesus. O que o discípulo faz? Imita o mestre. Então eu também não posso ficar na minha zona de conforto, fazendo uso desse conhecimento que agora eu tenho e sabendo que há tantos necessitados desse conhecimento, seria até uma forma assim de demonstração de egoísmo da minha parte, ficar com isso só para mim, certo? E aí então Deus diz para mim: imita, né? Restaura em você a minha imagem, eu estou restaurando. Então você vai cumprir aquilo que eu também fiz. E minha missão agora é fazer o quê? Agradecer a Deus por ter sido alcançado por isso. Mas, Leandro, tem algo ainda mais profundo no processo do discipulado. Por quê? Quando eu chego como alguém que entendeu essa mensagem e começo a exercitar esse processo de transferência de conhecimento para aqueles que ainda não conhecem, esse exercício me aprofunda no aumento da minha fé durante a minha caminhada. Porque nós, como igreja adventista, nós não cremos numa graça que uma vez salvos para sempre. Para sempre. Eu tenho um verso na Bíblia que me diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho um percurso entre o processo de minha entrega de minha vida para Cristo e até o momento da minha morte. Eu tenho que chegar lá nessa condição de pecador arrependido e com a coragem bastante de aceitar a graça para me substituir.
na minha vida. Então eu tenho que viver essa parte. Viver como? De braços cruzados, agora alegres, porque recebi a graça de uma forma egoísta? Não. Fazendo com que outras pessoas também passam a ter esse mesmo prazer, essa mesma alegria e saber desfrutar e com a possibilidade de viver a eternidade do lado de Deus. Então eu percebi 3 dimensões aí no discipulado, né? O racional, que é eu aprender o que é o Evangelho, aprender sobre o plano da redenção, né? Aprender sobre Jesus e sobre a Bíblia como um todo. Aí tem a dimensão relacional, onde eu, como discípulo, começo a tratar os que estão ao meu redor como membros da minha família. Então eu me preocupo com eles. Às vezes nós, como igreja, podemos incorrer no erro de pensar que fazer o meu papel como cristãos é levar outras pessoas simplesmente para se tornar membros da igreja. Porque tem um risco aí, eu posso ser um cristão e não ser um discípulo. Mas o desejo e a instrução de Deus é que eu seja o quê? Cristão, discípulo. Certo? Então, quando eu estou passando essa verdade para alguém, a minha preocupação tem que fazer o seguinte, assim, olha, eu quero aqui transmitir essa mensagem para você, como se de repente, se a gente estivesse num processo mercadológico fazendo, a gente dizer para alguém assim, ó, irmão Rubens, eu estou te dando esse carro, só que você vai usá-lo para tal finalidade. Então, se eu chego para alguém e ensino a ele sobre o Evangelho, eu já tenho que dizer para ele o seguinte, assim, olha, você garante uma coisa para mim? De não ficar com esse conhecimento só para você? E da mesma forma com que eu estou te dando de graça. De graça também você sinta o prazer de oferecer a outros que também ainda não conhecem. Vamos fazer esse acordo? Vamos. Então vamos estudar a Bíblia junto. Você nasce aqui dentro do conhecimento já como um discípulo. Para que você não seja apenas um cristão, mas seja um cristão que tem o papel de discipulado. Exatamente. Né? E isso está bem alinhado com o capítulo 14 de Apocalipse. Sim. Né? Nós temos ali uma primeira mensagem, né? Tem as 3 mensagens angélicas e o primeiro anjo ele traz uma mensagem muito alinhada com a questão do discipulado. E, Rubens, eu queria entender um pouco melhor como é que isso está conectado com a comissão dada por Jesus, né? E o que é que o capítulo 14, versículos 6 e 7 fala exatamente e como é que a gente pode nos aprofundar e ter uma visão mais holística sobre o nosso papel nessa missão. Bom, como toda passagem da Bíblia, né, todo estudo bíblico tem várias camadas, né? Então você tem uma camada mais geral, teológica, e depois você tem uma aplicação específica. Então se você ler a camada geral, quando lemos aqui, né, Apocalipse 14, ele fala que viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz também a Deus dá-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, de maneira geral, se você olha de maneira geral, esse é o que deve ser feito por qualquer cristão em qualquer época. Então, porque o evangelho é eterno, então o evangelho é eterno começou antes da fundação do mundo, ele sempre existiu, né? Sempre esteve lá, a salvação pelo homem, a partir do momento em que Deus resolveu criar. E esse evangelho de salvação, de resgate, ele deve ser pregado a todos. Não é específico de um povo, não é específico de uma pessoa, de uma nação, a todos. E o evangelho trata de um Deus criador, trata de um Deus que deve ser louvado, dá-lhe glória, trata de um Deus que vai chegar a termo esse mundo em algum momento. Todos nós clamamos por justiça, né? Todo mundo acha o mundo injusto, então virá a justiça um dia, e adorar a um Deus que é criador. Então esse é o aspecto geral. Quando você olha
a localização desse capítulo no Apocalipse, nós estudamos isso no trimestre passado, ele tem um pouco mais de força, porque ele reforça temas do Evangelho específicos para hoje. Então, se você olhar em que ele está posicionado depois do 13 e antes do 15, né? Então ele está posicionado num determinado período da história da humanidade, que nós chamamos de tempo do fim, que é onde ele está localizado, e nos coloca uma missão específica, né? Específica de agora não tem jeito, agora você precisa proclamar o Evangelho e enfatizar esse Evangelho para todos, porque está próximo a hora do seu juízo. A hora do juízo significa por isso que eu falei, tem uma aplicação específica para os tempos de hoje. Isso mesmo. Alguém diz que se tirar Gênesis 1, o resto da Bíblia fica invalidado. Não faz o menor sentido, né? Isso é um livro de filosofia. Eu estava um tempo atrás conversando com um amigo que ele tem uma cosmovisão um pouco diferente, né? De que a evolução pode estar alinhada com a criação, né? E eu comentei com ele, mas se houve realmente uma evolução, né, de um ser menos complexo para um ser mais complexo, a própria teoria da evolução fala que precisa haver uma seleção natural. E a seleção natural, ela envolve morte. E a Bíblia é muito clara de que a morte só veio depois do pecado. Deus criou o mundo em 6 dias, perfeito, imaculado, e inclusive o homem e a mulher. Só depois de algum tempo é que o pecado veio. Então, não dá para conciliar, né, a evolução como ela é explicada, né, na questão da seleção natural, com um Deus de amor, um Deus perfeito que criou tudo, e temos esse contexto hoje do pecado, né? É até bom a gente ressaltar aqui, professor Leandro, que nós como igreja adventistas, nós não somos contra a ciência. Pelo contrário, nós sabemos que a ciência aliada ao conceito bíblico, elas podem sim uma contribuírem com a outra. Uma estudando e a outra confirmando aquilo que está na palavra de Deus, né? Então é bom a gente deixar isso claro. Nós amamos a ciência também, sabemos que a inteligência está aí, dada por Deus, e a gente acredita sim, temos que procurar conhecer, se aprofundar em cada situação, e é até um motivo de alegria no coração de Deus de saber que a gente está aprofundando, né, no conhecimento, nisso, daquilo. Então, assim, nós somos a favor da ciência, mas aliada à Bíblia, e não uma competindo com a outra, mas ambas se convergindo para um único ponto. E se a gente fizer isso de coração sincero, como você disse, nós vamos chegar a uma única conclusão, de que isso daqui é obra de um Deus criador, que criou com propósito, e continua com propósito, e esses propósitos se cumprirão na vida de todos nós. Isso mesmo. Quando nós conversamos sobre missão, nós precisamos ter uma base sólida, né? O cristão, ele precisa, como você bem colocou, Gilberto, estar aliado com a ciência. A ciência é um instrumento que Deus usa para fazer milagres, né? Milagres na área da saúde e em diversas outras áreas. E cabe também ressaltar que a questão das origens, né? Ela vem alinhada com uma cosmovisão. Sim. De quem está pesquisando, de quem está desenvolvendo alguma teoria. E muitos cientistas, eu poderia dizer que uma boa parte, talvez a maior, ela tem uma cosmovisão que não é ateia. Ela tem alguma cosmovisão de alguma forma religiosa, né? E nós cristãos adventistas temos essa cosmovisão de que o homem foi criado, que o mundo foi criado, né? O planeta Terra, em questão de vida, foi criada em 6 dias.
e que a partir daí temos a nossa história aqui, né, acontecendo. E que a ciência está aí à disposição exatamente para fazer o bem e até para estudar mais sobre Deus. Continuando, né, nosso guia, ele traz um tema sobre o canal da missão, né, que é o povo de Deus. E Gilberto, eu queria entender, né, perguntar para você como é que a missão da igreja presente está relacionada com a promessa de Deus a Abraão lá em Gênesis 12. Né, ele fez uma promessa que é uma das promessas que eu mais gosto de lembrar, porque fala de mim. Traz para nós uma realidade muito de esperança, né? Tá. Dentro desse propósito de Deus de salvar, que é o desejo maior do coração dele, quando ele, através ali de Abraão, do uso do servo Abraão, e também da obediência de Abraão às orientações dele, em criar o povo, qual foi a estratégia de Deus? Criar aquele povo, formar eles uma célula saudável dentro da humanidade, e a humanidade, ao olhar para eles, sentisse o desejo de participar. Ou seja, eles seriam uma forma de atrair as pessoas para Deus, de restauração da imagem de Deus. Só que o homem, né, e a nação foi criada e tudo mais, mas nós, através do pecado, da presença do pecado, em algum momento, esse povo, ele falhou com esse objetivo de Deus, que era atrair as pessoas. Então agora vem Cristo, se cumpre o que estava prometido, porque Deus não muda, e a partir daí então, principalmente através do apóstolo Paulo, ele fala e resgata que o papel do cristão, e num contexto daquilo que o irmão Rubens até comentou, a missão é para todos. Então, agora, ao invés de nós esperarmos as pessoas virem até nós, invertemos o papel. É nós que temos que ir ao encontro dos necessitados, certo? De ter esse desejo de fazer. A igreja tem esse papel. Ela não é aquele templo físico formado lá por paredes, né? Aliás, nós temos até que ter um certo cuidado, porque muitas vezes como igreja a gente fica pensando muito em programações internas da igreja, de como fazer boas programações e tudo mais. Nada contra as boas programações da igreja, e elas devem existir, mas elas devem existir com um propósito de fazer o quê? De capacitar membros para exercer o papel de discipulado e levar o evangelho, porque esse é o nosso papel. Deus vai esperar isso da gente. Deus não vai chegar lá e dizer assim, olha, vocês lá da igreja, na comunidade, nós pertencemos à Igreja Adventista de Moema, na comunidade do bairro de Moema. Então, se a gente fizer boas programações lá, mas simplesmente com o intuito interno, um dia Deus vai chegar e falar assim, e o papel que vocês tinham ali dentro daquela comunidade, dentro dessa cidade, dessa metrópole que é São Paulo, e dentro desse estado, dentro desse país, dentro da divisão sul-americana, de levar o evangelho a todos. Vocês fizeram isso? E se a gente dizer, não, senhor, falhamos, então nós falhamos em tudo, certo? Então a gente tem que ter esse papel, a igreja tem que saber que tudo que se é feito, e eu quero até aqui dizer, nós dentro da igreja nós estamos organizados naquilo que nós chamamos de ministério. Então temos o ministério infantil, desbravadores, aventureiros, temos a escola sabatina, temos o ministério de louvor, mas se tivéssemos que fazer um desenho de uma roda, o ministério pessoal tem que ficar no centro, onde todos os ministérios da igreja estivessem voltados como se fossem umas raias de um pneu de bicicleta para o centro dele. Por quê? Porque essa é a missão de todos. Todos os esforços de todos os ministérios têm que estar voltados para quê? Para a gente cumprir o papel. Então a igreja tem esse papel. Outra coisa, Leandro, que a gente não pode deixar de comentar aqui. Às vezes, com os olhos humanos, e olhando ao nosso redor um mundo totalmente secularizado, e muitas vezes com uma tendência de cada vez mais se afastar-se de Deus, a gente pensa o seguinte assim, será que vai conseguir esse povo de Deus cumprir essa missão tão grande? Uma coisa eu quero dizer para você que nos assiste, isso vai se cumprir. Sabe por quê? Porque é Deus, essa missão não é da igreja, certo? Ela é, antes de tudo, de Deus. E assim como um dia Elias chegou, né, numa conversa com Deus e disse, olha, Senhor,
Todos viraram as costas para ti. Só sobrou eu. O que Deus disse para ele? Não, Elias. Tem 7.000 como você que não dobraram os joelhos a Baal. Você pode ter certeza, nós estamos vivendo os últimos dias da terra, o mundo está secularizado, mas há aqueles que não dobraram os joelhos a isso. Antes, temem a Deus, deem glória ao seu nome e estão cumprindo a missão. E o que eu gostei da lição dessa semana, não sei se vocês perceberam detalhes, a lição nos disse que nós não estamos sozinhos, mas que anjos estão trabalhando juntamente para nos suprir naquilo que nós somos frágeis. Então, o evangelho vai chegar sim até o último ser cantinho dessa terra. Por quê? Porque essa missão ela é de Deus. E nós não precisamos desanimar diante das dificuldades aparentes que estão diante dos nossos olhos, porque Deus é que está no controle. E se Ele está no controle, ninguém pode mudar aquilo que Ele estabeleceu. O evangelho vai chegar até os confins da terra. Vamos nos encher de esperança, de ânimo e fazer esse papel que hoje está na minha mão, no meu pedacinho, a minha parte, com alegria e com a certeza de que vai se cumprir, porque é Deus que está fazendo. Muito bem, Gilberto. É muito motivador sabermos que não são nossos esforços sozinhos, né? Nós estamos com um líder que é todo-poderoso. Poxa, Amém. Queria ter um líder assim no meu dia a dia de trabalho, né? Todo-poderoso que vai me dar todas as ao mesmo tempo. Temos que fazer a nossa parte. Temos que ter um propósito, viver esse propósito, né? Fazer a nossa parte, mas sem ansiedade, Sim. sem um peso desnecessário. Verdade. Sabendo que Deus está controlando todas as coisas. Rubens, dentro desse contexto, eu queria que você, por gentileza, lesse para nós Apocalipse 7, 9 e 10, porque traz uma ênfase, né? Uma percepção muito maravilhosa sobre a quantidade e a totalidade do objetivo final dessa missão. Eu leio Apocalipse 7, 9 e 10, na minha versão diz assim: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. É interessante aqui que alguns temas, né? De novo, isso aqui é horas de estudo, mas resumindo, depois do quê? Depois do quê? Né? Depois de que coisas? Então, se você olhar para trás, você tem aqui essa visão, uma visão entre o sexto e o sétimo selo. O sexto selo, tempo do fim. Sétimo selo, volta de Cristo. Então, entre o tempo do fim, volta de Cristo, você tem aqui uma visão dos salvos, né? Já uma visão dos salvos já glorificados, quer dizer, depois do sexto selo, volta de Cristo, sétimo selo, você tem essa visão aqui, esse introito de como serão os salvos, né? E dois aspectos. Então, esse é o primeiro, como eu falei, várias camadas. Essa é uma camada teológica, escatológica. Agora, a camada espiritual aqui de mensagem, né, que nos conforta, primeiro, uma grande multidão. Que significa dizer que o Evangelho teve sucesso. Terá sucesso, como o irmão colocou. Uhum. Né? Terá sucesso. Quer você queira, quer você não queira, quer você trabalhe ou não. Uhum. Alguém vai fazer o Evangelho. Alguém vai falar o Evangelho. Abrir até um parênteses aqui. Tem uma passagem na Bíblia que Deus diz o seguinte, assim: se vocês não fizerem esse trabalho, as pedras falarão. Pois é, então alguém vai fazer. Então, é uma missão cujo sucesso, você já sabe que esse sucesso já teve. Cristo veio, morreu, Cristo virá e terão salvos. Então, muitos salvos. Né? Muitos salvos, que é o segundo aspecto. De todo tipo, nação, tribo, língua, diante do Cordeiro. E ele diz aqui, e eles reconhecem que aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação, que fecha o círculo com aquilo que você iniciou falando da Trindade, né? Ou seja, Deus Pai, Cristo,
o Cordeiro sentado à direita do Pai, a eles pertence a salvação. É isso mesmo. Já estamos no nosso fim aí, o nosso tempo passa rápido, né? Mas para fecharmos aqui, é muito bom termos essa concepção, essa visão que nós estamos construindo aqui, de que essa missão foi dada pelo nosso Deus de amor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que é o Deus que nos capacita e nos abençoa todos os dias. Amém. Quando temos essa percepção e entendemos também que fomos criados para servirmos a um Deus de amor, nossa vida muda de percepção, muda de sentido. Passamos a ter um propósito maior do que qualquer outro propósito que pudéssemos encontrar aqui nessa vida terrena, nessa visão horizontal. Então, o convite que eu acho que nós podemos fazer para nós mesmos e para os nossos amigos busque cada vez mais viver esse propósito, priorizar o céu, priorizar o discipulado, que é viver o amor de Cristo na prática, abençoando pessoas, trazendo esperança para tanta gente que está precisando, independentemente da classe social, tanto do alvo de quem está vivendo a missão. Deus capacita e Deus sabe o que é que pode ser feito para aquela pessoa. Então Deus está dando um privilégio para cada um de nós aqui, de sermos canais de bênçãos para os nossos irmãos, que a gente possa ter uma comunhão cada vez maior com Deus, que a gente possa viver realmente a missão na essência. E é um processo contínuo que só vai concluir, se é que vai concluir, na volta de Jesus. Então a gente deve viver realmente esse discipulado, esse aprendizado todos os dias. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Amém. E a você que está do outro lado aí nos assistindo. E eu convido o Gilberto para fazermos uma oração para encerrarmos. Oremos. Querido e bondoso Deus, primeiramente nós queremos agradecer pela confiança do Senhor em colocar em nossas mãos essa maravilhosa obra de levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja sempre conosco, nos lembrando de que essa missão, antes de tudo, ela é Tua, e que o Senhor está nos capacitando, nos dando todos os meios necessários para que ela se cumpra. E nós queremos agradecer pelo sacrifício de Cristo, que é a nossa salvação através da graça. Um favor imerecido, da qual nós, pela fé, um dom seu também, Senhor, dado a cada um de nós, podemos aceitar isso em nosso favor. E nós queremos dizer que estamos aqui, dispostos a fazer o seu trabalho, a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa, e sermos um canal de bênção, seja individualmente falando, seja enquanto uma comunidade, uma igreja, para falarmos desse Evangelho tão maravilhoso que nos alcançou e que ainda precisamos confiar ele a outras pessoas. Nos capacite como igreja e nos dê as tuas bênçãos, e que teus anjos continuem colaborando conosco para que tudo possa se cumprir, para a honra e glória do teu nome, e assim vivemos a eternidade contigo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Que Deus abençoe você e sua casa, e aguardamos você no próximo encontro com a palavra.